Estudar o universo e seus fenômenos, assim como o papel que cada um dos astros representa neste complexo cósmico, é de longe uma das tarefas mais fantásticas e, ao mesmo tempo, árduas de se realizar, dada a distância e a impossibilidade de estudá-los em loco, claro. E é por isso que surgem teorias cada vez mais intrigantes que têm o poder de explodir a mente de muitos cientistas. Bom, segundo o modelo padrão da física de partículas, as três forças do universo são a força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear. Essas são as interações fundamentais que regem os fenômenos físicos em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até as galáxias. Bom, eu vou explicar brevemente cada uma delas. A força gravitacional é a atração mútua entre dois corpos com massa. Ela depende da massa dos corpos e da distância entre eles. A força gravitacional é responsável pela formação e estabilidade dos planetas, das estrelas, dos sistemas solares e das galáxias. Para ver o quanto a força da gravidade, apesar de não parecer tão fraca, basta fazer a experiência com um ímã. Ao aproximá-lo de um metal, tenderá a puxá-lo, indo contra a força que o puxa para baixo. A segunda força é a eletromagnética. É a interação entre partículas com carga elétrica. Ela depende da carga das partículas e da distância entre elas, e é muito mais forte do que a força gravitacional. Porém, tem um alcance limitado pela presença de campos magnéticos. Ela é responsável por fenômenos como a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo e as ligações químicas entre átomos e moléculas. Já a força nuclear se divide em duas, a forte e a fraca. A força nuclear forte é a interação entre partículas chamadas quarks, que formam os prótons e os nêutrons no núcleo dos átomos. Ela depende da cor, que é uma propriedade dos quarks, e da distância entre eles. Trata-se da mais forte das forças, mas tem um menor alcance, atuando apenas dentro do núcleo atômico. Ela é responsável pela estabilidade dos núcleos e pela liberação de energias nas reações nucleares. Um exemplo prático da força nuclear forte é a reação resultante em usinas nucleares. Tal força é a que mantém os prótons e os nêutrons juntos no núcleo de um átomo. Em uma usina nuclear, núcleos de urânio ou plutônio são bombardeados em nêutrons, causando a fissão desses núcleos. A fissão libera uma grande quantidade de energia que é usada para gerar eletricidade. A força nuclear forte é o que mantém os prótons e os nêutrons juntos no núcleo antes da fissão e também atua durante o processo de fissão para liberar uma grande quantidade de energia. A força nuclear fraca é a interação entre partículas chamadas leptons, que incluem os elétrons, os neutrinos e outras partículas subatômicas. Ela depende do sabor, outra propriedade dos leptons, e da distância entre eles. Essa força é mais fraca do que a força eletromagnética, mas tem um alcance maior do que a força nuclear forte. Ela é responsável por fenômenos como a radioatividade, a fusão nuclear e o decaimento de partículas. As dimensões universais conhecidas são as formas de medir e descrever as propriedades do espaço e do tempo. Segundo a física clássica, o universo tem três dimensões espaciais, que são altura, largura e profundidade, e uma dimensão temporal, que é a duração ou período de tempo. Essas são as quatro dimensões que percebemos no nosso cotidiano e que são descritas como teoria da relatividade de Einstein. No entanto, existem teorias físicas mais avançadas, que propõem a existência de outras dimensões
além das 4 conhecidas. Uma delas é a teoria das cordas, que tenta unificar todas as forças e partículas da natureza em um único modelo matemático. Essa teoria sugere que o universo tem 10 dimensões, sendo 6 delas compactadas em escalas muito pequenas, invisíveis aos nossos sentidos e instrumentos. As cordas seriam entidades unidimensionais que vibrariam em diferentes modos nessas 10 dimensões, gerando a diversidade de partículas e forças que observamos. Outra teoria que envolve dimensões extras é a teoria M, que é uma generalização da teoria das cordas, também chamada de teoria das supercordas. Ela propõe que o universo tem 11 dimensões, sendo 7 delas compactadas. Além das cordas, ela também considera a existência de membranas, que são objetos multidimensionais que se estendem por várias dimensões. Essas membranas poderiam se colidir e gerar novos universos como o nosso. A ideia da cosmologia cerebral, proposta por Lisa Randall, é uma forma de explorar as conexões entre a física fundamental e a origem e evolução do universo. Ela se baseia na analogia entre o cérebro humano e o universo, que tem em comum a complexidade, a diversidade e a criatividade. Segundo Randall, a cosmologia cerebral é uma maneira de pensar sobre o universo como um sistema dinâmico que pode gerar novas estruturas, padrões e fenômenos a partir de regras simples e leis naturais. Ela também é uma forma de estimular a imaginação e a intuição dos físicos, que podem usar o cérebro como uma fonte de inspiração para criar novos modelos e teorias sobre o universo. A cosmologia cerebral não é uma teoria científica, mas sim uma abordagem filosófica e artística para entender o universo. Ela busca integrar diferentes áreas do conhecimento, como a física, a biologia, a psicologia, a matemática, a música e a literatura, em uma visão holística e criativa do cosmos. Ela também busca despertar o interesse e a curiosidade do público geral pela ciência e pela cosmologia. A ideia surgiu no início dos anos 1980, porém foi resgatada e aprimorada somente em 1999 pelos físicos Lisa Randall e Raman Sundram, que propõem haver mais dimensões espaciais do que aprendemos na escola. Segundo eles, o universo é como uma membrana cerebral, ao que eles deram o sugestivo apelido de Brain World, um trocadilho entre os termos mundo cerebral e mundo brana, este último derivado de mundo membrana. Segundo os físicos, o universo é como uma membrana, só que ao invés de 2 dimensões, ela possui muito mais. Na verdade, a teoria diz que nosso universo está preso dentro desta membrana, daí o afixo brana em Brain World. Em outras palavras, o universo visível existe inteiramente dentro desta membrana, enquanto a maior parte do que realmente existe, também chamado de bulk, é todo o espaço dimensional superior fora da membrana. Para muitos de nós, isso pode parecer um pouco absurdo, mas essa teoria está sendo seriamente estudada por cientistas como uma possível solução para muitas das perguntas sem respostas sobre o universo. De acordo com essa teoria, as forças nucleares fraca e forte, assim como a força eletromagnética, estão presas dentro da membrana. No entanto, a força gravitacional não possui tal limitação. Grande parte da força gravitacional escapa para o bulk, o que explica por que ela é comparativamente fraca. Da mesma forma, outras membranas podem existir ao nosso lado, o que também influencia a força gravitacional. Poderia haver outros universos presos em suas próprias membranas, apenas a uma distância microscópica do nosso, existindo em dimensões espaciais
completamente imperceptíveis para nós. A teoria das cordas é uma teoria física que tenta unificar as 4 forças fundamentais da natureza: a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. Ela propõe que as partículas elementares, como os elétrons e os quarks, não são pontos sem dimensão, mas sim cordas unidimensionais que vibram em diferentes frequências. Essas vibrações determinam as propriedades das partículas, como a massa, a carga e o spin. A teoria das cordas também sugere que o universo tem mais do que as 4 dimensões que percebemos, sendo 3 espaciais e uma temporal. Ela requer pelo menos 10 dimensões para ser consistente matematicamente. As dimensões extras estariam enroladas em escalas muito pequenas, chamadas de variedades de Calabi-Yau, e não seriam observáveis diretamente. Essas dimensões extras poderiam explicar alguns fenômenos físicos, como a gravidade fraca e a matéria escura. A teoria das cordas é uma teoria muito complexa e ainda não foi comprovada experimentalmente. Ela enfrenta alguns problemas, como a falta de unicidade, uma vez que existem várias versões da mesma teoria, e a dificuldade de testá-la empiricamente. No entanto, ela é considerada uma das candidatas mais promissoras para uma teoria de tudo, que descreveria todas as leis da física em um único modelo. Embora a teoria das cordas esteja em voga entre os estudiosos, vimos agora há pouco que a teoria das supercordas veio com novidades em relação às dimensões espaciais, portanto, continuará sendo objeto de estudo por muito tempo, apesar de não ser um tópico tão novo assim. A teoria das cordas, por exemplo, foi proposta ainda em 1960. Já a sua atualização, a teoria das supercordas, foi proposta em 1999, sugerindo que as partículas fundamentais que compõem a matéria são, na verdade, vibrações de uma entidade física com dimensões minúsculas, denominada corda. A ciência tem um problema em relação aos conhecimentos sobre a força da gravidade, que é a dificuldade de conciliar as 2 principais teorias físicas, que a descrevem: a teoria da relatividade geral, de Einstein, e a teoria quântica de campos. Ambas são muito bem-sucedidas em explicar os fenômenos gravitacionais em escalas diferentes, mas não são compatíveis entre si. A teoria da relatividade geral trata a gravidade como uma propriedade geométrica do espaço-tempo, que é curvado pela presença de massa e energia. Ela é capaz de descrever com precisão os efeitos da gravidade em grandes escalas, como o movimento dos planetas, as ondas gravitacionais e os buracos negros. No entanto, ela não consegue lidar com os efeitos em escalas muito pequenas, como o das partículas subatômicas. A teoria quântica de campos trata a gravidade como uma força mediada por partículas hipotéticas, chamadas gravitons, que interagem com outras partículas elementares. Ela é capaz de descrever com precisão os fenômenos físicos em escalas muito pequenas, como as interações entre elétrons, fótons e quarks. No entanto, interações com objetos de proporções bem maiores, como os buracos negros, não são algo com que a teoria quântica se dá bem. Agora, o desafio da ciência é encontrar uma teoria que unifique a relatividade geral e a teoria quântica de campos, criando uma descrição consistente e completa da gravidade em todas as escalas. Essa teoria é chamada de teoria quântica da gravidade ou teoria de tudo. Existem várias propostas para essa teoria, como a teoria das cordas, a gravidade quântica em loop e a gravidade emergente. Mas nenhuma delas foi comprovada experimentalmente ou aceita universalmente pela comunidade científica. As ondas gravitacionais são vibrações no espaço-tempo, o material do qual é feito o universo. Em 1916, Albert Einstein propôs em sua teoria geral da relatividade
que os corpos mais violentos do cosmos liberam parte da sua massa em forma de energia através dessas ondas. As ondas gravitacionais são ondas transversais que se propagam pelo espaço à velocidade da luz, sendo emitidas por colisões violentas que acontecem no universo, como explosões e fusões de estrelas, planetas e buracos negros. Elas são capazes de distorcer o espaço-tempo de um planeta quando o atingem, ainda que ocorra de forma mínima. As ondas gravitacionais foram detectadas pela primeira vez em 2015 pelo projeto LIGO, Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, que usou 2 interferômetros nos Estados Unidos para captar o sinal enviado por 2 buracos negros que se fundiram a uma distância de 1,3 bilhão de anos-luz. Essa descoberta foi premiada com o Nobel da Física em 2017 e abriu uma nova janela para a observação do universo. Por que os objetos cósmicos, os astros em si, como sistemas e galáxias inteiras, por exemplo, se movem a velocidades diferentes, uns mais rápidos do que outros? A principal razão disso, segundo os cientistas, é porque o universo está em constante expansão. Isso significa que o espaço entre as galáxias está aumentando com o tempo, fazendo com que elas se afastem uma das outras. Quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido ela parece se mover devido ao efeito Doppler. Esse efeito é uma mudança na frequência da luz emitida por um objeto em movimento, que depende da sua velocidade relativa ao observador. Algumas galáxias podem até se mover mais rápido do que a velocidade da luz, o que parece contradizer a teoria da relatividade de Einstein. No entanto, isso não viola nenhuma lei física, pois não são as galáxias que estão se movendo mais rápido do que a luz, mas sim o espaço entre elas que está se esticando. Isso faz com que a luz dessas galáxias nunca chegue até nós, tornando-as invisíveis. Essas galáxias estão além do horizonte cósmico, que é o limite do universo observável. A expansão do universo é causada por uma forma misteriosa de energia, chamada energia escura, que representa cerca de 70% da energia total do universo. A energia escura tem uma pressão negativa, que faz com que ela tenha um efeito repulsivo sobre a gravidade. Isso faz com que a taxa de expansão do universo seja cada vez maior. A origem e a natureza da energia escura são um dos maiores enigmas da cosmologia atual. Energia escura e matéria escura são coisas distintas. Elas são conceitos usados para explicar alguns fenômenos observados no universo, mas têm origens e efeitos diferentes. Vou resumir as principais diferenças entre elas. A energia escura é uma forma hipotética de energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. Ela representa cerca de 70% da energia total do universo, mas sua origem e natureza são desconhecidas. A energia escura tem uma forte pressão negativa, que faz com que ela tenha um efeito repulsivo sobre a gravidade. Ela foi proposta para explicar a observação de que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, contrariando a previsão da teoria da relatividade geral de Einstein. A matéria escura, por sua vez, é uma forma hipotética de matéria que não emite nem reflete luz, mas exerce força gravitacional. Ela representa cerca de 27% da massa total do universo, e sua composição é desconhecida. Tal matéria interage de forma fraca com a matéria comum, sendo detectada apenas pelos seus efeitos gravitacionais. Ela foi proposta para explicar a discrepância entre a massa observada e a massa calculada de galáxias e aglomerados, que não poderiam se manter unidos pela gravidade da matéria visível. Bom, se teorias assim não explodem a sua mente, nada mais poderá. Obrigado por assistir
e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.